Dossiê confidencial. Arquivo número 007. Existe um tipo de mistério que não está escondido em montanha, nem enterrado em deserto. Ele está no fundo do mar. Uma cidade inteira, com templos, estátuas, canais, portos, que por séculos foi descrita como importante, rica, real, e depois virou quase um rumor. Até que, de repente, as lendas começam a aparecer em sonar. E o que era história vira mapa. Hoje a gente abre o dossiê Herakleion, a cidade submersa. Achados, mapas e como ela desapareceu. O que foi encontrado, como os arqueólogos provaram que era ela, e qual é o cenário mais plausível para uma cidade portuária afundar e ser apagada do mundo visível. Para entender Herakleion, a gente precisa imaginar o delta do Nilo como uma porta giratória. Rios, canais, areia, ilhas pequenas, bancos de sedimento e navios entrando e saindo como se aquilo fosse uma cidade líquida. Ali, por séculos, o Egito teve pontos-chave de controle. Lugares onde mercadorias eram taxadas, onde estrangeiros eram monitorados, onde a fronteira comercial era, na prática, administrada por portos. Herakleion, também conhecida pelo nome egípcio Tonis, em muitas fontes, aparece como um desses lugares. Um centro portuário e religioso, com trânsito internacional, uma estrutura urbana organizada ao redor de templos, canais e áreas de atracação. E isso importa porque muda a imagem do mito. Herakleion não era uma aldeia perdida. Ela era, por tudo que indicam registros e achados, uma cidade funcional, relevante, com densidade de atividade, religião, comércio, cerimônias, circulação. O tipo de lugar que não some facilmente, a menos que o próprio chão traia. Quando a gente fala em cidade antiga, muita gente imagina pedra seca e rua reta. Herakleion era outra lógica, uma cidade feita de água e movimento. Ela teria sido construída em áreas de ilhas e terrenos baixos do delta, com canais cortando o tecido urbano e criando uma malha de deslocamento por barco. Isso explica por que, quando os mapas submersos começam a surgir, a cidade parece mais um arquipélago urbano do que um bloco sólido. No centro simbólico, a ideia de templo. A religião ali não era decoração, era poder. Templo significava legitimidade, riqueza, oferenda, festivais e uma espécie de coração administrativo do lugar. E é aqui que o caso fica ainda mais intrigante, porque no fundo do mar, os arqueólogos não encontram só ruínas. Eles encontram evidência de uma cidade grande o suficiente para abrigar colossos, pilares, estelas e objetos rituais. Ou seja, Herakleion não sumiu por ser pequena. Ela sumiu apesar de ser grande. Por um tempo, Herakleion era quase um fantasma acadêmico, citada aqui e ali, associada a histórias e nomes antigos, mas sem um ponto no mapa que qualquer pessoa pudesse visitar. E é fácil entender por quê. O delta do Nilo é instável, a costa muda, o mar avança e recua, portos assoreiam, canais fecham, uma cidade pode morrer sem virar ruína turística. Ela pode ser engolida por sedimento, coberta por novas camadas de vida urbana, esquecida pela rota comercial. Mas Herakleion tem um diferencial. Ela não virou só esquecida, ela virou submersa. E isso muda completamente o tipo de evidência disponível. Em vez de pedra ao sol, você tem pedra sob areia, água e silêncio. Até que alguém decide procurar do jeito certo. Não com pá, mas com sensores. A virada moderna acontece com arqueologia subaquática, em escala de projeto. Não é um mergulhador achou, é uma equipe mapeou. Pesquisas na Baía de Aboukir, perto de Alexandria, começam anos antes do anúncio público.
O trabalho envolve varrer uma área gigantesca, construir mapas do fundo do mar, identificar anomalias, cruzar dados e então mergulhar com um alvo definido. E quando as primeiras descobertas relevantes aparecem, por volta do ano 2000, o caso muda de patamar. Não é mais hipótese, é localização. A cidade está lá, a alguns metros de profundidade, e não é um fragmento. É um conjunto urbano com densidade de achados. O detalhe que fecha o selo de identificação não é uma impressão subjetiva. São achados com inscrições e contexto, estelas, elementos ligados a templos e uma coerência espacial que encaixa com o que se sabia por textos e tradição histórica. Em outras palavras, não foi achamos uma ruína, foi achamos uma cidade inteira e ela tem nome. Agora vem a parte que parece ficção científica, mas é método. Para encontrar uma cidade submersa, você não começa cavando. Você começa perguntando ao mar, onde tem algo diferente aqui embaixo? Entra tecnologia de levantamento, sonar de varredura lateral, multifeixe, magnetômetros, sensores que detectam formas, volumes, densidades e anomalias no subsolo marinho. Isso gera mapas. Não mapas bonitos de turismo, mas mapas de suspeita. Pontos onde existe algo enterrado que não é natureza pura. Depois disso, o trabalho é quase cirúrgico. Você define áreas, cruza com posicionamento preciso, GPS, posicionamento acústico, estabelece uma malha e mergulha para verificar. E quando você encontra estruturas, você documenta como cena de investigação. Posição, camada, relação entre peças, sequência de deposição. Porque no fundo do mar, o maior risco é confundir. Um objeto pode ter rolado, sido coberto, sido deslocado por corrente. O mapa, aqui, não é detalhe estético. É o que permite dizer, isso é uma cidade. Porque uma cidade não é um achado isolado. É um padrão repetido. Ruas, áreas de templo, zonas de porto, concentração de âncoras, ruínas alinhadas, depósitos. Heracleion, quando mapeada, entrega exatamente esse padrão. Quando o caso estoura para o mundo, muita gente ouve cidade submersa e pensa em algumas colunas. Heracleion entrega muito mais do que isso. O que aparece são colossos, estátuas gigantescas de pedra, figuras de autoridade, divindades, fragmentos monumentais que sugerem entradas de templo, rituais e uma presença estatal religiosa forte. Aparecem estelas, placas de pedra com inscrições, que são, na prática, documentos públicos do mundo antigo. Elas não decoram, elas registram decretos, regras, nomes, contextos. Aparecem objetos rituais, elementos arquitetônicos do que seria o grande complexo religioso e uma quantidade imensa de evidência do porto. Âncoras, artefatos de navegação, moedas, cerâmicas, itens do cotidiano que ajudam a reconstruir vida real, não só o sagrado. E tem um detalhe que dá escala ao drama. Não é uma cidade vazia, é uma cidade interrompida. Tem achado que parece queda, bloco grande caído, estrutura colapsada, parte de templo derrubada. E isso conversa com a hipótese mais forte de desaparecimento. Não foi abandono lento apenas. Houve episódios de choque. Quando você vê isso, o mistério muda. Não é mais, será que existiu? É como um lugar assim caiu. E por que ninguém conseguiu manter ele fora do mar? A explicação mais plausível para Heracleion não é uma única palavra, é um mecanismo. Primeiro, o terreno do delta do Nilo é composto por sedimentos. Sedimento é traiçoeiro, ele sustenta até não sustentar. Se você adiciona peso a templos, colossos, construções, você pressiona camadas que podem compactar e afundar ao longo do tempo. Segundo, terremotos e tremores.
Quando um terreno saturado de água sofre vibração forte, pode ocorrer liquefação. O solo perde resistência e se comporta como um líquido. E aí o que era chão vira armadilha. Estruturas afundam, inclinam, racham, colapsam. Terceiro, eventos marítimos associados, ondas fortes, marés anômalas, possivelmente tsunamis locais ou mar agitado extremo, que, somados à liquefação e a deslizamentos, podem derrubar bairros inteiros e empurrar a cidade para um ponto sem retorno. O quadro que muitos pesquisadores descrevem é esse. Herakleion não mergulhou de uma vez como elevador. Ela foi sendo engolida em fases, com episódios de desastre e longos períodos de degradação, até que, com o passar dos séculos, o que restou ficou abaixo do nível do mar e coberto por sedimento. E tem uma última peça. Quando rotas comerciais mudam e centros políticos mudam, a manutenção acaba. Sem manutenção, sem reconstrução, sem obra pública, uma cidade portuária no Delta vira uma cidade condenada. O resultado final é brutal. A cidade continua existindo, mas existindo como arquivo submerso. Mesmo com mapas, colossos e estelas, Herakleion ainda não é um dossiê fechado. Porque a arqueologia subaquática é lenta, cara, e exige cuidado extremo. Há áreas não escavadas, camadas ainda enterradas e perguntas abertas. Qual foi a sequência exata de eventos? Quais partes caíram primeiro? Quanto do colapso foi súbito? Quanto foi gradual? O que ainda está debaixo do que já foi encontrado? Mas talvez o maior valor do caso seja outro. Herakleion prova uma coisa que a história escrita nem sempre consegue transmitir. Que cidades antigas não desaparecem só por guerra. Elas podem desaparecer por geologia, por um mundo físico que muda o chão sem pedir licença. E isso é assustador porque é real. Veredito do dossiê número 007. Herakleion não é uma Atlântida mística. É um caso de cidade real, mapeada, identificada por achados concretos e destruída por uma combinação cruel de terreno instável, desastre e tempo. Arquivo número 007, encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 008 comigo, se inscreve. E comenta aqui embaixo. Você acha que Herakleion foi engolida por um grande evento ou apagada em vários colapsos até o mar vencer de vez?